Olá, tudo bom com você? Tava com saudade de mim, eu andei meio recluso, meio afastado, né? Eu me isolei por um tempo, tava precisando de um tempo, colocar as ideias no lugar e também não estava muito bem de saúde. Mas hoje eu senti aquele desejo de trazer uma palavra para você que vai estar assistindo esse vídeo, não sei que dia, não sei que hora, em algum momento, quando o Espírito Santo tocar no teu coração, você vai ver a capa deste vídeo e vai sentir aquele desejo de assistir. E de alguma forma Deus vai falar com você através da mensagem aqui. Eu queria compartilhar com você uma passagem que se encontra na carta de Paulo, né, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 13. Né? E como todos conhecem, esse capítulo fala muito sobre o amor. Então é exatamente esse o tema da breve palavra que eu quero trazer para a tua vida e para o teu coração no dia de hoje. A palavra do Senhor nos diz, 1 Coríntios capítulo 13, a partir do verso 1. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como um metal que soa e como um sino que tine. Ainda que eu tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. E ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Eu quero encerrar, porque o capítulo é muito grande, eu quero encerrar com o versículo 13, que diz: Agora, pois, permaneçam a fé, a esperança e o amor. Estas três, mas a maior destas é o amor. Então, meus irmãos, minhas irmãs, eu quero aqui compartilhar essa breve palavra com você, que é uma palavra, né, que tem 4 letras. Talvez muitas pessoas já não entendem mais o significado, porque nos dias em que nós estamos vivendo, né, estamos vendo muita violência, muitas atrocidades, muitas barbaridades, coisas que até pouco tempo atrás era algo impensável, algo impossível, por mais que a Bíblia nos advertisse, nos alertasse que isso iria acontecer. Né? Lá no Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 12, a palavra do Senhor nos diz, né? E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Então aqui está dizendo que quando a iniquidade fosse multiplicada, automaticamente o amor se esfriaria. E quando o amor se esfria, automaticamente a maldade vai crescendo. Então uma coisa é consequência da outra. Quanto mais amor nós demonstramos, menos maldade nós vemos e fazemos. Mas quanto menos amor nós demonstramos, mais maldade nós fazemos. Então, quando Jesus disse isso aos seus discípulos, ele não estava dizendo simplesmente que isso era uma possibilidade. Ele estava dizendo que isso ia acontecer. E não porque ele queria que acontecesse, mas é porque ele conhecia o coração do homem. Ele conhecia a alma do ser humano. Né? Então ele diz que quando a iniquidade fosse multiplicada, automaticamente o amor se esfriaria. Porém, no versículo 13 de Mateus 24, ele ainda nos diz, né? Ele nos conforta, porque a palavra do Senhor é tão maravilhosa que ao mesmo tempo que ela nos exorta, ela nos conforta, porque no versículo 12 diz: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriariam. Só que no versículo 13 vem o conforto: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Olha que palavra maravilhosa, olha que conforto, olha que alento nós estamos recebendo da parte do Senhor. E no capítulo 13 de 1 Coríntios, já começa dizendo: ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos homens. Ou seja, ainda que eu fizesse grandes coisas, não adiantaria nada se não tivesse amor. Para Deus seria só um metal que faz barulho e que incomoda, porque é isso que o metal faz. Quando você bate um sino, quando você bate alguma coisa de metal, aquilo faz um barulho que incomoda, que dá dor de cabeça, ou seja, não é agradável aos olhos do Senhor. Tudo que for recebido pelo Senhor tem que ser algo entregue com amor. Né? Então, 1 Coríntios 13 já começa falando sobre isso. Né? E no versículo 2 ainda que eu tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse o monte e não tivesse amor, nada
seria, né, no versículo 3, e ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo a ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Então nós vemos muitas pessoas fazendo isso, pessoas ajudando os pobres, mas não por ajudar, não porque tem um desejo no coração de fazer o bem, mas sim por status, sim para aparecer. E a Bíblia nos fala que esse tipo de doação, esse tipo de trabalho não é aceitável aos olhos do Senhor. Por quê? Porque Deus quer que nós coloquemos amor em tudo que nós fazemos. Ele ainda fala, ainda que eu pegasse o meu corpo e lançasse a ser queimado mesmo, meu corpo, me lançar numa fogueira, não adiantaria. Por quê? Porque sacrifício de tolo. Então o versículo 13, ele encerra dizendo as seguintes palavras, né? Que permaneça em vós os três, a fé, a esperança e o amor. Porém, dessas três, a maior é o amor. Em Gálatas, capítulo 5, versículo 22, a Bíblia fala sobre os frutos do Espírito, sobre todas as qualidades do Espírito Santo. E a primeira delas é o amor. Então, isso não vem de nós, isso é um dom de Deus, né? Então, que nós possamos buscar isso que a Bíblia está dizendo que nós precisamos ter, mais amor, mais empatia. Nós temos que buscar estar sempre tendo amor dentro de nós, né? Porque lá em Lucas, se eu não me engano, a Bíblia nos fala, Jesus ele diz, né? Um novo mandamento vos dou, que ameis uns aos outros como eu vos amei. Né? Então nós vemos aí que Jesus ele quer que nós amemos uns aos outros como ele nos amou. Será que Jesus abandonaria uma pessoa? Será que Jesus deixaria uma pessoa morrer à míngua? Será que Jesus deixaria uma pessoa morrer de fome, de sede? Será que Jesus deixaria aquela pessoa sair da presença de Deus e não ir atrás dela, sendo que o próprio Jesus nos diz que o bom pastor, ele sai lá, dá a vida pelas ovelhas. Se tem ali 99 ovelhas e 100 ovelhas e uma se perde, ele larga as 99 ali em segurança e vai atrás da ovelha que se perdeu. Então será que nós estamos amando uns aos outros como ele nos amou? Tanto é que o segundo mandamento nos fala muito claramente sobre isso. Amar o próximo como a ti mesmo. Será que eu me amo? Será que eu estou me amando? A maneira que eu trato o meu próximo é a maneira que eu devo me tratar. Será que a maneira que eu estou tratando o meu próximo é a maneira que eu gostaria de ser tratado? Que nós possamos ter mais amor dentro dos nossos corações. Que nós possamos ajudar mais as pessoas. Que nós possamos sentir mais compaixão das pessoas, nos colocar mais no lugar das pessoas. Foi para isso que Deus nos salvou. Foi para isso que Deus nos escolheu. Não foi só para sobreviver neste mundo, mas foi para ajudar as pessoas, assim como Ele nos ajudou. Jesus ele deu essa missão para os discípulos dele. E se eu e você carregamos a palavra dentro do nosso coração, nós somos discípulos dele, porque a própria palavra nos diz, capítulo 8, né? Versículo 31, se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, verdadeiramente sereis meus discípulos. Então se você é discípulo de Cristo, você se considera discípulo de Cristo, você tem que ter amor dentro de você. Você tem que ter compaixão pelas pessoas, você tem que ajudar, você tem que se desenvolver e não simplesmente ignorar aquilo que está à tua volta, porque isso Jesus jamais faria. Que Deus abençoe a tua vida. Meu dever é ajudar aquele